Estamos de volta com o grande debate pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Este é o penúltimo bloco. Teremos mais 12 minutos de temas livres, temas que os candidatos julgarem necessários serem discutidos para o bom entendimento do eleitor que vai votar no dia 25 de outubro. Poderão fazer perguntas, debaterem da forma que melhor entenderem. Agora começa o candidato Antônio Brito. O meu oponente há pouco fez uma referência interessante, dizendo que a Prefeitura de Porto Alegre tinha tido um grande crescimento na sua participação no ICMS, na sua arrecadação, como uma manifestação do crescimento de Porto Alegre do ponto de vista econômico. Eu queria aproveitar este momento, e deixei para isto, para mostrar uma dessas ironias da história do Rio Grande do Sul. Eu solicitei que fosse feito um estudo sobre esse crescimento. Sabem qual é a razão fundamental, a maior das razões, a mais importante das razões para que a economia de Porto Alegre tenha crescido e isso tenha permitido o crescimento da arrecadação de tributos? A privatização da CRT. O setor de telecomunicações paga impostos e muito. E na medida em que a CRT pulou de 700 mil para 1.800.000 telefones, a CRT deu um salto como pagadora de impostos e a sede da CRT é em Porto Alegre. Então, vejam que coisa gratificante, eu considero gratificante, que no meio de uma grande disputa ideológica, se privatiza, não privatiza, nós possamos recolher da Prefeitura de Porto Alegre um testemunho insuspeito sobre o quanto a privatização permitiu, no caso da CRT, um crescimento de arrecadação, 6.000 empregos a mais, telefones no mínimo 30 vezes mais baratos e no mínimo 6 vezes instalados com maior velocidade. Acho que essa é uma questão importante, porque se o consumidor e o cidadão estão com mais telefones mais baratos, não foram só eles que ganharam. Também a Prefeitura de Porto Alegre, também a cidade de Porto Alegre, também os que se opõem tão ferozmente às privatizações são ganhadores desse processo que foi necessário ter coragem para fazer, mas que os resultados estão aparecendo e muito rapidamente. Candidato Olívio? Veja como o meu oponente contrabandeou algo aqui para o nosso debate, que na verdade é identificador de como ele tem uma consciência pesada a respeito da CRT. Ele está com isso trancado porque ele disse para o povo gaúcho, de viva voz, e assinou o documento, que a CRT podia funcionar muito bem sem ser privatizada. Disse que isso era possível e nós sabemos que seria possível sim, até porque a CRT tem funcionário capacitado, tinha tecnologia, o próprio poder público investiu enormemente nela na antevéspera da privatização. Então, ele está trazendo isso de contrabando, porque no fundo o que está pesando é que ele não cumpriu a palavra, que empenhou que não venderia a CE nem a CRT, e não só vendeu a CE e a CRT, como mais coisas, como a Companhia de União de Seguros Gerais, como acabou com a Caixa Econômica Estadual, como está pretendendo acabar com a Corsan, privatizando, como já está tentando fazer com o Banrisul, nessa negociação subalterna com o governo federal, vendendo por antecipação ou privatizando. Quer dizer, ele está com essa consciência pesada. Na verdade, o desenvolvimento em Porto Alegre é consequência das políticas que vêm sendo desenvolvidas há tempos. Não é recente esse quadro de melhoria e de aumento do valor agregado. Vem sendo coisas acumuladas, feitas pacientemente e que têm que ser aperfeiçoadas sem dúvida nenhuma. Nós queremos trabalhar o Rio Grande com essa visão, né, de desenvolver harmoniosamente em todas as regiões, em todos os setores, com a participação das pessoas, com o resgate da sua cidadania. Essa é a nossa proposta e essa tem sido a nossa prática e nós vamos aperfeiçoá-la com a tua participação. Agora, com o teu voto no dia 25 e com a vitória que nós queremos construir com esta cidadania e um governo que a gente quer inaugurar no ano que vem. A incoerência é tão grande que a Prefeitura é do PT há 10 anos e o salto aconteceu numa fonte pagadora, CRT, de um ano para cá. É preciso muito esforço para não enxergar as coisas, para poder não constatar o que os números constatam, o que a realidade constata. E olha, governar é um exercício que ensina as pessoas a ter que enxergar tudo e não apenas o que querem
ou o que está no seu manual ideológico. Por exemplo, tem que enxergar, e eu quero repetir o que tenho dito em outros debates, que mudaram as circunstâncias, que houve uma decisão da Constituição e uma decisão de lei, e que se não tivéssemos feito a privatização da CRT, a CRT hoje não valeria absolutamente nada do ponto de vista de futuro e de garantia para o que interessa. O telefone rápido, o telefone barato. Este não é o caso do Banrisul. E de forma que joga com má fé, a oposição tenta dizer que haverá a privatização do Banrisul. Ora, vamos ser sérios. O governo federal queria a privatização do Banrisul. Todos os governadores privatizaram. E nós assumimos uma dívida de R$1 bilhão para não privatizar o Banrisul. Por quê? Porque nós queremos que o Banrisul continue trabalhando com RS Emprego, com juros mais baratos do que a instituição de financiamento da Prefeitura. Nós queremos que o Banrisul continue financiando a agricultura, apesar do voto contra do PT no Pró-Rural. Nós achamos que, ao contrário da CRT, o Bradesco, o Real, o Unibanco, não vão poder prestar o serviço público e relevante que o Banrisul presta. No caso da CRT não era a mesma coisa, no caso da União de Seguros não era a mesma coisa. E essa é a nossa regra sobre privatizações. Onde é possível transferir a iniciativa privada sem que o povo perca, e ao contrário, onde o povo pode ganhar, a privatização se justifica. Tanto que a China comunista está fazendo. Onde não há como substituir, caso do Banrisul, não pode e não vai haver privatização. Veja, a cláusula 4ª dos entendimentos do governo estadual com o governo federal é clara, está escrita lá. Se este governo, num determinado período que começou em abril desse ano, 18 meses dali para diante, não puder honrar o comprometimento de 13% da receita líquida de impostos para o pagamento da dívida e tiver ainda em seu poder uma instituição financeira pública, o Banrisul, ele vai ter que saltar de 13% para 18% do comprometimento do pagamento dessa dívida, que seria 640 milhões de reais ano só para ir pagando as parcelas. Então, na verdade, este governo já aceitou de forma submissa que o Banrisul venha a ser privatizado. Nós é que vamos impedir isso, repactuando essa dívida em outros termos e resgatando o verdadeiro pacto federativo. E nós vamos acabar com a Lei Candir, com a FEF, que são leis que este governo, junto com o governo federal, instituíram para retirar recursos do orçamento estadual, do orçamento dos municípios. E eu continuo achando, a venda da CRT e da CE foi uma falta de compromisso com a palavra dada, empenhada e escrita. E são dois instrumentos que, se gerenciados eficazmente, sob o controle público, poderiam estar gerando receita para um Estado que alega não ter dinheiro para pagar direito os professores, pagar direito os brigadianos, o quadro geral, a polícia, que alega não ter dinheiro na hora certa para financiar os pequenos, como fez com o Pronaf. O Pronaf é uma conquista de lutas dos pequenos agricultores, que tiveram que fazer caminhadas pelo seu Rio Grande afora, até fazer greve de fome para poder ter o Pronaf e o Pronafinho. Então, este governo que tem todo esse desrespeito para com os pequenos e alega não ter dinheiro para pagar bem o funcionalismo, é o mesmo governo que se desfaz de instrumentos geradores de receita como a CE, CRT e outros. Muito obrigado. Eu já disse no debate e vou voltar a isso. Repilo, porque não aceito esse tipo de comportamento, frases do tipo falta de palavra ou mentira. O senhor tem que respeitar a mim e ao Rio Grande. Mas se quiser usar falta de palavra e mentira, então lá vai. Olívio mentiu ao dizer que ia encampar os ônibus, encampou, não deu certo, desencampou. Como explicar isso? Há gravações, há documentos dizendo: vou encampar, a tarifa é cara. Eu vou ler aqui uma opinião insuspeita. Aqui em Porto Alegre, em 88, nós sentimos na carne uma experiência dessas. Experiência onde a esquerda tem que romper com uma prática, ela tem que dizer com clareza o que vai resultar do seu programa, sob pena de fazer promessas que não pode cumprir. Nós temos experiência disso nas administrações municipais, quando achávamos que poderíamos dar determinadas vantagens e propor reformas que depois se mostraram impossíveis. Aqui em Porto Alegre nós temos experiência disso. Pudemos examinar o fato do transporte coletivo, a tarifa não estava acima dos custos, isso nos causou um grande desgaste.
assinado Tarso Genro. Houve falta de palavra? Houve mentira? Ou houve o que Tarso Genro está dizendo? Temos experiência disso nas nossas administrações municipais, quando achávamos que poderíamos dar determinadas vantagens e propor determinadas reformas que depois se mostraram inviáveis. O senhor escolha como quer debater comigo. Se quiser debater nos termos que não gosto e não prefiro da palavra, há muitos episódios, promessas suas, coisas que não fez, o Hospital da Zona Norte, o Hospital da Zona Sul, há muitas coisas, porque a política é feita de princípios e eu não tenho nem menores nem maiores que os seus, mas é feito também de circunstâncias. E quem é sério sabe disso. E se o senhor não sabia, aprendeu na prefeitura com o episódio da encampação. E se não aprendeu, o Tarso Genro está aqui nos ajudando a entender. Temos ricas experiências e esta é uma delas. Gosto que o meu adversário se refira a isso, porque mostra claramente o adversário, ele quer iludir a opinião pública, né? Ele quer comparar coisas que não são comparáveis. O orçamento participativo em Porto Alegre, que ele tentou imitar com a consulta popular, é uma demonstração disso, de como ele quer se apropriar e desconstituir os valores da participação cidadã nas definições das políticas públicas. Nós não vendemos nenhum parafuso do patrimônio público. Nós melhor qualificamos a empresa pública que trata do transporte coletivo, a Carris, por exemplo. Nós fizemos essa empresa funcionar e bem e qualificadamente, sem vender, sem esfacelá-la, como ele fez com a CE, como ele fez com a CRT, como fez com a Companhia União de Seguros Gerais. Quer dizer, a mudança dele foi para desconstituir o Estado de parcelas consideráveis do seu patrimônio. A nossa mudança não implicou em nenhuma desconstituição ou venda de sequer um parafuso do patrimônio público, e esse serviço passou a ter uma qualidade que é referência no conjunto das cidades deste país. Porto Alegre é a capital com mais de 500 mil habitantes nesse país, de melhor qualidade de vida há muito tempo, e em razão disso, por causa da mexida séria que fizemos no transporte coletivo, fazendo esse serviço ter o controle público, o controle da cidadania, embora seja executado sob a fiscalização nossa pelos permissionários, numa relação que não existia antes e que nós fizemos existir. Nós vamos fazer isso acontecer no Rio Grande inteiro. Nós vamos ter parcerias com o empresariado, com eles queremos construir coisas no Rio Grande, desde estradas, concluir aquilo que ele vai deixar inconclusa ou mal feita, e vamos fazer mais coisas com a comunidade nos ajudando a fiscalizar e orientar o uso do dinheiro. Obrigado. Tempo para o intervalo, voltamos em seguidinha em 1 minuto com o último bloco, com tema livre, mais 12 minutos, depois mais 2 minutos para candidato para suas despedidas. Voltamos em seguida.